O Dia das Mães vem aí, e nós não poderíamos deixar passar em branco uma data tão especial. Afinal, se estamos aqui hoje, é por causa delas, as mães. E como ser mãe é muito mais do que apenas ter um filho, o programa de hoje vai fundo nessa questão para decifrar os mistérios que rondam a maternidade. O Canal Saúde está no ar. Mãe é uma só, com certeza. Não, mãe não é uma só, porque eu acho que quem cria o filho adotado, às vezes é mais mãe do que quem tem. Uma só, não vai se considerar segunda, terceira, nem nada. Quem cria também é mãe. Mãe só tem uma, né? Mãe é tudo, né, com filho? Nossa primeira convidada de hoje é a psicoterapeuta familiar Patrícia Rubim. E além de ser psicoterapeuta, ela é mãe de gêmeas, né? Por isso, Patrícia, a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu queria que você respondesse como mãe, não como psicoterapeuta. Eu queria saber se a imagem que você faz de você como mãe, ela é semelhante à que você tinha da sua mãe. Não, certamente não. O que é diferente? Eu acho que tem uma geração aí no meio, né? A minha mãe fez certamente tudo que ela podia fazer. Mas ela vinha de uma criação em que não tinha dúvidas, não tinha possibilidade de erro, né? não tinha determinadas questões que a gente se coloca. Então, quando você não tem erro, você não tem dúvidas, você não tem culpa. E essa geração agora, ela vem com mais dúvidas, mais erros? Eu acho que sim, eu acho que teve conquistas, né? Nós conseguimos relações mais dialogais, ficou mais próximo, os pais ficaram mais próximos dos filhos. Eu me sinto um pouco mais próxima, até em questão de poder falar coisas, discutir, mas ficou mais confuso também. Eu acho que eu tenho muito mais dúvidas, muito menos certezas, muito menos garantias do que a minha mãe tinha. Quando você se tornou mãe, a maneira com que você via sua mãe mudou? Muito, eu fiquei muito mais indulgente, muito mais, certamente. Não é assim tão fácil, né? Não é assim tão fácil, é bem difícil. E quando se torna avó, se muda novamente, será? Eu acho que o grande barato deve ser avó, né? Porque a avó, tá certo, se a avó tem que educar uma criança, se ela exerce a função materna, aí é meio complicado. Mas se ela pode só ser avó, se ela pode levar para o parque, se ela pode quebrar um galho de levar um médico. Então, se ela pode ser avó, deve ser ótimo, porque ela não tem a obrigação de criar, e nem deve ter. Né? Uma avó não deve ter a função de criar filho de ninguém, ela já criou os dela. Então, isso deve ser um barato, né? Esse prazer. A visão que se tem da figura materna já evoluiu através dos séculos. Vamos voltar à Grécia Antiga para ver essa evolução. Os gregos antigos já percebiam a força da imagem materna. A tragédia de Édipo e Jocasta, onde o amor filial beira as raias da loucura, foi um dos maiores sucessos do teatro clássico ateniense. Com o cristianismo, a maternidade teve sua santidade reforçada. Os séculos foram passando e a cultura ocidental foi aprendendo cada vez mais a respeitar as mães e tratá-las como exemplos de generosidade e virtude. No início do século XX, Freud recuperou o drama grego de Édipo e, a partir daí, fundou um dos pilares da psicanálise. É o início do movimento que revela que, por trás da bênção da maternidade, existe uma mulher. Muitas vezes, uma mulher simples e insegura que aprende a ser mãe, enquanto o filho aprende a ser filho. Surgem estereótipos como a mãe judia, que vive para os filhos. A mãe da Miss, que é pura corujice. E a mãe do juiz, que na boca do povo, em final de campeonato, é chamada de tudo, menos de santa. Mas afinal, quem são essas mulheres que, mesmo sendo mães, nunca deixam de ser humanas? Patrícia, por que é tão difícil, especialmente para os filhos, enxergar na mãe uma mulher? Olha, eu acho que às vezes é difícil porque muitas mães não se enxergam como mulheres. Ah, você acha que parte delas já é uma postura? Grande parte, sim. Quer dizer, quando você não coloca para o seu filho que você é um ser humano, que você erra, que você tem dúvidas, que você se entristece, que você se preocupa, quando você se coloca acima dessas coisas, a criança vai acreditar. Né? Então, eu acho que às vezes as mulheres se anulam em função da maternidade
elas se anulam, elas deixam de construir coisas para elas, de fazer coisas para elas, de terem o seu prazer, de investir na sua vida profissional. Quantas mulheres, durante um período, falam, não, agora eu vou ser mãe. Como se fosse incompatível ser mãe e ser uma profissional. Não é. O filho gosta de ver que a gente tem realização profissional, que a gente está feliz, que a gente conquistou uma coisa boa pra gente. Então, eu acho que isso parte mais das mães. Você acha que isso tem um pouco de relação com o que você estava falando antes, da maneira com que as mães eram nas gerações anteriores? De certa forma também, né? Porque a gente aprendeu a ser mãe com a mãe da gente. Então, por mais que a gente queira criar um novo modelo, a gente está impregnado desse modelo. Ainda vai precisar bastante tempo, né, para a gente conseguir fazer uma outra coisa. A criação passada era assim, você é criada para ser mãe, para criar um filho, e depois, né, você fica sem os seus próprios projetos, né? De repente, o seu projeto passou a ser criar aquele filho. E quando o filho casa, vai embora, como é que fica? Pois é, e aí é que se você estabelece como um projeto de vida, você criar um filho, e o filho não preenche aquelas expectativas, né, porque isso começa desde... Quando você nomeia um filho, você está dizendo o que você quer dele. Se você nomeia um filho para homenagear tua avó morta, ou se você nomeia um filho porque você gosta de determinada artista, você já está dizendo alguma coisa. Já é uma direção, né? Você olha assim, ele tem a mão comprida, ele vai ser pianista como um tio, né? Então você já está fazendo, a gente vai fazendo projetos de vir a ser. E a criança não é um vir a ser, ela é, desde sempre. Ela tem vontade própria. E aí vai chegando em determinada fase que ela diz assim, eu não tenho vir a ser, eu vou fazer do meu jeito, como eu puder, como eu souber. Né? E é muito difícil aceitar isso, né? É muito difícil. Mas é possível ser mãe sem ter essa tentativa de moldar o caminho do filho? Essa mãe isenta? É possível ser uma mãe assim? Se eu soubesse, eu te ensinava. Porque eu não conseguia para mim. É eu complicado, acho muito né? difícil, acho muito difícil. Você pode minimizar, né? Você pode minimizar buscando entender a tua cabeça, buscando se tratar, buscando recursos, estudando, trocando. Aquelas conversinhas que a gente diz que são tolas de praça, não são tolas, não. Você aprende muito ali, você troca, você vê que o teu sofrimento é o sofrimento do outro. Então você pode minimizar, mas acabar acho que não. E toda mãe diz que gosta igual de todos os filhos. Isso é verdade? Olha, o amor que a mãe tem pelos filhos, eu acho que é igual. Mas a forma como ela se relaciona com os filhos não é igual. Não é igual. Porque um filho, você tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Você tem mais dificuldade com um filho, às vezes até porque ele parece mais com você. Então ele bate mais de frente com você. Tem um filho que às vezes é mais tolerante, mais companheiro. Então eu não acredito que nenhuma mãe crie filho igual. E essa história de ser mãe é padecer no paraíso, isso é verdade? Eu não acho, não. Eu acho isso uma prisão. A imagem que eu uso, que eu brinco, que eu falo muito com os pais, inclusive os pais da escola, é que é mais ou menos que nem andar de montanha-russa, né? Eu tenho medo de montanha-russa, mas você quer ir, você vai levar susto, tem horas que você vira de ponta cabeça, mas no final vai chegar todo mundo vivo, você também se divertiu. Então, a imagem que eu uso é essa. Agora, padecer no paraíso, não acho, não. É muito pesada. Bom, vamos ver o que as pessoas acham da sua mãe. A minha mãe é 10. É tudo que eu tenho na vida. Ela coisa mais linda, ela estuda, ela mais se sacrifica por tudo. Minha mãe é maravilhosa, eu devo tudo a ela e é uma pessoa excepcional. E ela também é uma mãe maravilhosa, as filhas adoram, faz tudo pelas filhas. Minha mãe é a mulher mais maravilhosa que tem no mundo. A gente percebe que todos falam realmente bem da mãe. É difícil você falar mal da sua mãe, perceber aquelas coisas que não lhe agradam, verbalizar isso? Eu acho difícil, sim. Às vezes isso é necessário até para você fazer as pazes. Né? Às vezes, quando você briga, quando você reconhece o que você não gosta no outro, é mais fácil para até reaproximar. Mas, de um modo geral, é muito difícil, porque culturalmente a mãe é para ser idolatrada. A mãe é sagrada, e mãe é mãe, afinal de contas, mãe pode tudo, ela é mãe, né? Então, mas às vezes, quando as pessoas vão adquirindo a maturidade, já na adolescência começa essa certa discriminação, né, da figura materna. É importante para a criança se desenvolver, que ela se distingua, que ela se separe da mãe. Mas, na idade adulta, você espera-se que você entenda que a tua mãe foi uma pessoa que fez o que ela pôde,
com os recursos que ela teve, que ela errou, acho que acertou muito. E o quanto é importante para a saúde de uma pessoa chegar a essa conclusão? Eu acho que é vital para a relação dela com o mundo, para a relação com o trabalho, para a relação com seus parceiros, suas parceiras, para a relação com os seus filhos. Uma filha ressentida vai ser uma mãe cobradora ou vai ser uma mãe magoada, vai ser uma mãe obstruída. Então, eu acho que se não se caminha por aí, acho muito difícil. Essas novas mães que hoje em dia estão se dedicando um pouco mais às suas carreiras, às suas vidas como mulheres, elas se culpam por isso? Muito. Eu trabalho numa escola de classe média, Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente fez uma pesquisa, 73% das mães passam de 6 a 9 horas fora de casa. E aí não adianta você dizer que o importante não é a quantidade, é a qualidade, que quando ela estiver com o filho, que ela esteja integralmente. Elas ficam muito culpadas. Elas queriam acompanhar mais o crescimento dos filhos, elas queriam estar mais junto. Eu não vou ver o torneio de natação, eu não vi a pecinha da Páscoa. E às vezes não dá para ver mesmo, né? E elas ficam muito culpadas com isso e é um dilema complicado também. Porque também isso vai ter alguma consequência nesse filho, porque ele vai perceber todas as mães lá e a minha mãe não veio. Mas eu tenho visto que quando eles amadurecem, quando eles crescem, que estão menos dependentes da gente, eles têm um profundo orgulho. Né? Eu vejo as minhas filhas falam, minha mãe é uma profissional assim, então é um preço que a gente paga. O reconhecimento vem depois. Vem depois, de você apostar no futuro, né? De você não abrir mão do teu projeto pessoal, né? Do teu desejo. Porque isso contribui para você também se construir como uma figura que tem seus projetos, que tem seus desejos, que é uma pessoa que não é só mãe, é uma mulher, né? É uma pessoa. Ok, Patrícia. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. E muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada. A dica de leitura de hoje é o livrinho Mãe que Faz e Acontece, da editora Scipione, da autora gaúcha Edi Lima. A Edi consegue, ela é uma excelente autora de livros infantis, ela consegue mostrar como é a imagem que as crianças têm da sua mãe. No próximo bloco, o ginecologista Paulo Canella falando sobre as condições ideais para uma maternidade saudável. Não perca, a gente volta já. Mãe, eu te amo. Mãe, tem um tempão que eu não vou na sua casa, mas eu estou morrendo de saudade. Um beijo. Mãe, tô aqui, um beijão. Tchau, tô precisando muito da senhora. Oi, mãe, eu te amo. Estou longe de você, mas sempre estou pensando em ti. Nas horas importantes, ela foi muito legal. Mãe, um abraço, um beijo pra senhora. O Canal Saúde está de volta. O tema do programa de hoje é mãe. E para conversar conosco, nós convidamos o ginecologista Paulo Canella, que é chefe da Divisão de Reprodução Humana do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes de iniciar nossa conversa, vamos ver alguns cuidados necessários quando se pensa em ser mãe. Não tenho idade e eu não tenho maturidade suficiente para ter filhos. Não me considero com 22 anos madura para ter filho. Ela não é a única. Muitas mulheres não se sentem preparadas para engravidar. E se for assim, o melhor é esperar um pouco mais. A gravidez é um processo rico em transformações físicas e emocionais. Afinal, são 9 meses de espera e a vida toda de dedicação. Bom, quando eu fiquei grávida da primeira vez, eu era adolescente, foi há 10 anos atrás. E foi uma gravidez acidental, eu não estava preparada para as coisas que iriam acontecer e fui me preparando ao longo dos 9 meses. Hoje, 10 anos depois, é diferente. Foi uma gravidez planejada, eu gostei muito de estar grávida, assim como gostei antes, mas hoje é diferente porque fazia parte de um planejamento. Ter filhos é pensar no futuro, envolve educação, saúde e lazer. Por isso, o preparo financeiro é importante. Para as mulheres que precisam trabalhar, conciliar vida profissional e maternidade não é fácil. A opção, muitas vezes, é deixar o filho numa creche. Mas todos esses cuidados não bastam. O corpo também deve estar preparado. Só assim pode-se garantir uma gravidez segura, um parto sem problemas e um bebê saudável. Procurando um ginecologista, certo? Ela vai identificar doenças pré-existentes. Bom, Paulo, então é preciso fazer algum exame para saber se a mulher está fisicamente preparada para ser mãe? Não há necessidade, né? Qualquer mulher
que está se sentindo bem de saúde pode ter filhos, né? A não ser que ela tenha algum tipo de problema pregresso desde a infância em que já se prenuncia algum tipo de problema na hora da maternidade. Algumas doenças, às vezes, eu trato adolescentes. Então, algumas vezes a gente já explica para adolescente. Quando chegar o momento de ter filhos, talvez você precise de ajuda. Mas é talvez. E se essas mulheres que desejam ser mães, elas não têm um histórico de doenças, elas podem ficar tranquilas? Sim. Em tese, sim. A maternidade é alguma coisa absolutamente natural, né? O natural é engravidar e ter filhos. Os problemas que podem advir quase sempre vêm por causa da sobrecarga eventual que a gravidez significa num organismo materno, quando há algum problema. Quando a mulher é saudável e dentro de determinados limites, não há necessidade de nada excepcional em termos de exames prévios. Mas existe alguma doença que impediria a maternidade? Há inúmeras. Por exemplo, há inúmeras malformações genitais, existem problemas de origem central, como a gente chama, hipofisário, em que os hormônios não funcionam adequadamente. Existem, eventualmente, problemas ovarianos. Há muitas síndromes que são absolutamente incompatíveis com uma gravidez natural. Felizmente, a maioria delas hoje pode ser ultrapassada através dos processos que a gente chama de fertilização assistida. Mas aí envolve doação de óvulos, barriga de aluguel, Outras questões também já entram no meio, né? Isso. Mais do que puramente físicas, né? Perfeito. Mas essas doenças que você falou, como é que a gente pode detectá-las? É durante o pré-natal já que elas aparecem, não? Não, em geral aparece na adolescência. Ah, são aquelas doenças que você falou que já vêm com histórico. Com As essa pré-existentes, né? Essas doenças, elas se revelam por alterações nos caracteres sexuais secundários, que a gente chama, ou seja, crescimento das mamas, arredondamento do corpo, né? Menstruação. Isso tarda na mulher. E então, já é o primeiro sinal. A gente chama de menarca tardia, ou então amenorreia primária, falta de menstruação quando, né, devia menstruar naquele período de ficar moça, como se diz. Qual é a faixa normal? Até quantos anos? A medicina espera a primeira menstruação até 18 anos. Agora, é evidente que nós acompanhamos a evolução desses caracteres sexuais secundários. O crescimento dos pelos, o crescimento da mama, o arredondamento dos quadris. Quer dizer, quando esses caracteres eles estão evoluindo, nós observamos. Às vezes, aos 15 anos, a gente percebe que nada aconteceu, né? Os ossos dos braços crescem muito, a pessoa toma uma situação que a gente chama de hábito eunucoide, porque é uma coisa dos eunucos, dos homens que eram castrados antes da puberdade. Então são braços longos, pernas longas e tórax pequeno. Então você faz essas medidas e, de acordo com esse diagnóstico, a gente apressa o esclarecimento. Né? A partir da sua experiência com essas futuras mães, geralmente elas estão psicologicamente preparadas? Essa maturidade, ela existe quando elas se engravidam? É muito variável, né? A minha observação com as adolescentes é uma coisa muito curiosa. No nosso ambulatório, que é um ambulatório específico, isso não vale para generalizar, é um ambulatório do Instituto de Ginecologia, aqui no Hospital Moncorvo Filho, em que nós tratamos adolescentes. Nesse grupo que nós atendemos lá, 42% mais ou menos das moças têm vida sexual ativa. Isso numa faixa etária entre 11 e 18 anos. Dessas que têm vida sexual ativa, aproximadamente 30% já engravidou. Então, você vê que isso e é muito difícil estar psicologicamente preparada nesse momento. Algumas
com a gravidez, se preparam e aquilo evolui com uma gravidez bem razoável. Mas a maioria tem muitos problemas. Pensam em interromper, pensam em ter os filhos e depois tem que ter pai, mãe para ajudar, para cuidar, interrompe estudo. Né? A gente vai voltar a todos esses problemas no próximo bloco, a gente vai falar justamente sobre gravidez na adolescência. Vamos agora saber o que as pessoas acham sobre a gravidez tardia. O que você pensa sobre a gravidez tardia? Olha, eu acho que vale a pena. A gente está mais maduro, né? Mais preparado. Com o avanço da medicina agora, eu acho que é uma coisa que está no dia a dia, é válida. Tu é uma mulher saudável, pelo contrário, eu acho que você deve ser mãe quando você já está um pouco mais amadurecida. Cada caso é um caso e a mulher pode estar em situação que possa realmente ter um filho. Hoje em dia, tanta modernidade, não tem problema não, mas eu ainda continuo achando que até os 35 anos é o ideal. Paulo, para a gente entender melhor um pouquinho, quando que a gravidez é considerada tardia? A primeira gravidez, acima dos 35 anos. Então, a gravidez está se tornando tardia quase que naturalmente. A maioria das mulheres hoje estudam, né? Caem no mercado de trabalho, arranjam o seu parceiro, o seu namorado, casam e vão ter filhos aí por volta de 30 anos para cima, pelo menos. Que inclusive é quando o casal já tem uma estabilidade financeira, né? Pelo menos já está mais encaminhada, né? Essa questão profissional dos dois, né? Não só da mulher, do casal. Né? Porque antigamente filho era gratuito. Você tinha escola de graça para filho, o Estado dizia, tenham filhos, viva os filhos. Filhos é a melhor coisa que existe para a pátria, né? Hoje não. Hoje filho custa muito caro. Os avanços tecnológicos, então, já dão conta, né, de contornar os possíveis problemas que possam surgir, prever, inclusive, né? Então, as pessoas meio que confiam nisso também. Certamente, aumenta um pouco o número de, probabilisticamente, é um organismo que pode ter tem uma probabilidade maior de ter problemas e de, portanto, a gravidez, que é uma sobrecarga. Isso acima dos 35? Acima dos 35, aos 40. Mas... Existe algum limite para a maternidade de idade? Hoje não, né? Hoje, até uma mulher depois da menopausa, se tiver um óvulo doado, há exemplos na literatura médica, né? A biotecnologia já consegue fazer. Só não tem óvulos. Depois do climatério, o ovário não funciona. Mas se tiver óvulo de uma doadora, entende? Pode engravidar. Que aí tem a diferença entre o homem e a mulher, né? A mulher já nasce com aqueles óvulos e serão aqueles para toda a vida, né? E os homens, como é que ficam os homens? Até que ponto eles são reprodutores, né? Eles são férteis? A vida toda. A vida toda? E os espermatozoides não envelhecem também, assim como os óvulos na mulher? Não, certamente aumenta o número de espermatozoides, vamos dizer assim, mal formados. Tem sempre um percentual. O espermatozoide, tudo é aproveitado na espermatogênese. Então, tem milhões de espermatozoides. A gente considera normal que 40% deles sejam alterados. 60% dá perfeitamente para o gasto. Quando a pessoa envelhece, há uma probabilidade de que isso chegue a 50%, mas precisa de um saudável. E a seleção é feita através do espermatozoide, que tem vitalidade suficiente para chegar ao óvulo. Então, não há grandes problemas com malformações em relação ao homem. Agora, já o óvulo feminino, esse envelhece mais, né? A gente viu aqui, então, que é preciso estar física, psicológica e financeiramente preparado para se ter uma maternidade ideal, digamos assim. Você acha que é possível reunir essas três condições numa mesma mulher, no mesmo momento? Bom, eu acredito que seja. Eu acredito que a gente pense nisso, busque esse momento ideal, mas assim, é difícil conseguir, né? Você conciliar esses três momentos num momento só da sua vida, né? O amor é uma coisa muito complicada. E muitas vezes a maternidade é fruto do amor mesmo, né? Ou seja, talvez esse seja um item que é muito importante se colocar, né? Existem essas condições, são necessárias, mas talvez o amor consiga fazer com que você supere uma ou outra em um determinado momento. Né? Amor é um negócio muito sério, viu? É verdade. Ok, Paulo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. No próximo bloco, a psicóloga Cláudia Cabral falando sobre gravidez na adolescência. Não perca, a gente volta já.
Mas antes, confira a agenda da semana. No Rio de Janeiro, o Instituto de Yoga e Terapias Aurora realiza o curso de Shantala, massagem oriental para bebês, somente no dia 20 de maio, de 8 da manhã a 1 da tarde. O endereço é Praia do Flamengo 66. Em São Paulo, de 15 a 18 deste mês, acontece o simpósio Consenso Brasileiro 2000, em videoendoscopia ginecológica. Vai ser no Palácio das Convenções do AMB. Informações no Telefax 0, código da operadora 11 5641 1512. Ô mãe, você é muito importante pra mim. E obrigada por você existir. Eu te amo muito, esse jeito simpático que você tem e seus lindos cabelos brancos. Mãe, te adoro. Um beijo da sua filhinha. Mãe, eu quero que você seja feliz, a pessoa mais feliz do mundo. O Canal Saúde está de volta. O tema do programa de hoje é mãe. E quem está aqui para conversar conosco é a psicóloga Cláudia Cabral, da ONG Terra dos Homens. Mas antes de iniciar nossa conversa, vamos ver a situação da gravidez na adolescência no Brasil. A gravidez na adolescência atrapalha o desenvolvimento de muitas meninas. A fase dos sonhos, dos projetos, toma um rumo diferente. Pega de surpresa as futuras mamães. Eu engravidei no começo da minha relação sexual. Mas aí no começo não era assim, sabe? Não me acostumei a usar camisinha e não usava pílula. Então depois que eu engravidei, a partir daí tudo mudou. Agora, só penso em cuidar do meu filho. Antes não, eu pensava fazer planos, estudar, me formar. Agora não tem como. As últimas estatísticas revelam: a gravidez na adolescência já representa 23% dos partos no Sistema Único de Saúde. E um dado surpreendente: cresce o número de adolescentes precoces que engravidam. Ou seja, do total de meninas grávidas, 4% tem entre 10 e 14 anos. A responsabilidade chega mais cedo. Com ela, o amadurecimento forçado e as transformações no corpo. Uma fase frágil na vida dessas meninas que nem sempre recebem apoio. Por isso, muitas preferem o aborto, prática ilegal no Brasil e que pode trazer uma série de problemas de saúde. As que assumem a gravidez, muitas vezes são discriminadas. Aqueles que diziam ser meus amigos foi o que mais se afastaram de mim. Minhas colegas têm preconceito, fala que não era para me ter filho agora, que sou muito nova, que era para me abortar. Só que eu não quis fazer isso. Eu acho que se a gente engravidou, tem que assumir a responsabilidade e tem que ter. Para orientar essas meninas, o Instituto Fernandes Figueira promove encontros. Elas trocam experiências e tiram dúvidas com a ajuda de profissionais qualificados. Cláudia, um dos dados que me chamou muita atenção foi 4% das adolescentes grávidas têm entre 10 e 14 anos. Quer dizer, essa idade está cada vez baixando mais. Eu confesso que eu também fiquei ali surpresa quando eu estava vendo isso, porque a última estatística que eu tenho em relação a isso é que lá na Terra dos Homens a gente trabalha muito com a população de rua ou com a população que vive dentro de abrigos, né? Com crianças que estão mais ou menos afastadas das suas famílias. E no caso da população de rua, a gente está com um percentual de 50% a 60% de gravidez entre 12 e 17 anos. Agora, de 10 a 14, realmente é bem precoce. Séria, né? Mas 12 também é, né? 12 ainda, que é o que já aparece lá, já é também. Essas meninas de 12 anos que aparecem grávidas, quem é o pai dessa criança? São também crianças como ela? Olha, são crianças como ela e eu acho que a maior dificuldade é que eles não assumem a responsabilidade. A gente tem um percentual assim, de 70% de famílias onde a mulher é que chefia, é a mulher que toma conta, e um índice de recasamento que chega também a 50%, 60%. E desses recasamentos, elas vão ficando sempre com os filhos? Vão ficando sempre com os filhos. Quer dizer, eu acho que tudo que a gente tem visto aqui no programa, e a gente quando vai falar no mês de maio, no mês das mães, a gente está sempre endossando a importância da figura materna. Eu acho que é muito importante que a gente possa também se preocupar com a importância da figura paterna, que se faz cada vez mais ausente e faz com que as meninas não só acumulem uma responsabilidade que não é do momento delas, quando você com 12 a 17 anos de idade está assumindo uma responsabilidade de educar seus filhos,
como quando você ainda tem que fazer isso sozinha e tendo vários relacionamentos. É talvez porque o pai é mais fácil fugir do problema, né? A mãe não pode fugir do problema porque o problema está com ela, né? E a maneira com que algumas acham para fugir do problema, a gente viu na matéria, é o aborto, que já é mais uma violência. Você lida com isso no seu cotidiano de trabalho? Não, não tanto especificamente com aborto. Eu acho que, na verdade, essa população de baixa renda, que é a população que a gente mais trabalha, acaba tendo filho, sim. Isso é um padrão repetitivo de funcionamento das famílias. Isso vem de geração em geração. Esse percentual que eu estou trazendo são das mães das crianças que estão nas ruas. Quando a gente faz um mapa da família, a gente vai ver que estas mães engravidaram lá atrás. E o que nos leva a fazer, então, a concluir que a gravidez na adolescência acaba se transformando num problema social futuro muito grande, porque essas crianças muitas vezes acabam abandonadas, seria isso? Em alguns casos, a pessoa acaba que realmente não conseguindo assumir, e aí a gente já sai dessas famílias de rua que na verdade até têm uma relação mais próxima, as figuras paternas são mais próximas dos seus filhos do que aquelas que vivem dentro das instituições, que são as que acabaram não conseguindo assumir seus filhos e entregando ao Estado. Você disse que na população de baixa renda, a maioria resolve levar a termo a gravidez e ter os filhos, mesmo sendo uma gravidez precoce. Você acha que há uma diferença? A classe média, por exemplo, lida diferente com a gravidez na adolescência? Eu acho que a classe média acaba se preocupando mais, acaba recorrendo a esses recursos médicos, tanto de prevenção quanto de interrupção, digamos, desse ciclo que ficou inevitável. O percentual também, eu estava lendo na revista Época do ano passado, em que eles falavam que na classe mais favorecida, em função da própria informação, uma média de 45% dos adolescentes não usam anticoncepcional, enquanto que na classe de baixa renda esse percentual chega a 89%, 90% de não se precaver. E o uso você falou em prevenção, né? O uso da camisinha, né? Porque o uso da camisinha previne não só a gravidez, como também as outras DST. Eu acho que tem muito interesse, né, de se atacar esse foco a nível preventivo. Tem muito programa que lida com essa questão da camisinha, que lida, como a gente viu, do Fernandes Figueira. Só que eu acho que isso precisava ser mais intensificado. Principalmente nas regiões, assim, quando você fala em concentração urbana, né, essas regiões que seriam as regiões mais desfavorecidas, elas precisam de um foco de atenção maior em todas as áreas. E uma delas é essa, é a questão da precaução, da prevenção, da saúde, da higiene. Você percebe a AIDS como um problema próximo a essas adolescentes? A adolescência é um momento em que você quer atender o seu desejo o mais rápido possível. Você não vai interromper essa distância entre a realização do seu desejo, parando para pensar muito. Então, por mais que o nível de informação não ele até influencia existe, nessa hora, né? Se você pensa que o pessoal de uma classe média superior, que tem mais informação, se a precaução é de 45%, não é de 45%, na verdade, você imagina que por mais que elas saibam de tudo isso, né, e que tenham, e elas e eles, né, que tenham todas essas informações, a necessidade de satisfazer o desejo é maior e mais rápida. E qual seria então a função da escola, Cláudia? Você acha que a escola pode ajudar essas adolescentes grávidas de alguma maneira, ou prevenindo, né, a gravidez na adolescência? Com certeza. Eu acho que é o local específico de atuação a nível familiar, assim, fundamental. Eu acho que a escola é o grande parceiro hoje de uma contribuição social maior no que diz respeito à educação da criança e do adolescente. Quer dizer, saiu da família, não é um assunto mais exclusivo só da família, que a família só deve tratar, né? Com certeza, é uma parceria. É a família com a escola e a escola com a família. E essas crianças com que você lida no seu dia a dia, elas não têm essa figura materna? Ou elas têm uma família que não toma conta delas? Não, elas têm. O pessoal tem uma coisa assim curiosa. Essas famílias que vivem nas ruas têm normalmente uma proximidade afetiva maior. Apesar de eles estarem muito prontos para aquela interrupção repentina por causa da violência, porque são mortes assim fatais, principalmente do menino jovem, do homem jovem. Quer dizer, são tragédias muito grandes, mas ao mesmo tempo elas são muito próximas. E as figuras maternas, com todas as dificuldades que acontecem, assumindo filho pequeno, está ali com o filho no colo, está ali assumindo suas crianças.
O maior problema, a maior carência são as crianças que acabam sendo colocadas dentro das instituições. Essas mães não conseguiram assumir seus filhos por vários motivos. Um deles pode ser o da gravidez precoce. E aí essas crianças acabam realmente vivendo dentro das instituições e aguardando uma mãe que possa assumi-los. Como é que elas se referem à falta dessa mãe? Para elas também, com certeza, deve ser muito duro. Está precisando não assumir aquele filho, não está podendo assumir aquele filho. E falando um pouco agora dessa outra mulher que gostaria de ser mãe e por algum motivo não pode e que recorre à adoção, né? Você lida com essas mulheres também. Qual é a expectativa delas? Como é que elas chegam até uma ONG, por exemplo, como a Terra dos Homens? Olha, através do nosso trabalho a gente faz divulgação. A gente está sempre procurando dar o telefone, tanto a instituição, o próprio juizado também. Quer dizer, são os locais onde as pessoas podem recorrer. Agora, é muito difícil realmente você perceber ao longo que você é estéril. Muitas vezes é um teste, você na gravidez querer engravidar, que é para ter certeza de que você não é estéril. Mas superado esse momento, a adoção está aí, né? A gente tem muita criança precisando, né, de uma mãe. Qual é a faixa de idade que é mais difícil de se conseguir que se adote uma criança? Olha, hoje a gente está, por exemplo, com um número razoável de crianças entre 3 e 10 anos de idade aguardando uma família. De preferência acima de 4, 5 anos de idade. Que é a faixa mais difícil de ser adotada, né? Que é a mais difícil das pessoas acreditarem que podem ser capazes ainda de exercer sua maternidade com plenitude. Mas isso não existe em qualquer momento, a gente exerce a nossa maternidade com plenitude. Desde que a gente esteja inteiro, né? E eu acho que é por isso que eu estava falando tanto da dificuldade do lado estéril, porque se você digere isso e você consegue lidar com isso, você pode ser uma mãe muito mais tranquila de um filho adotivo do que em outros casos, de um filho biológico. Muito obrigado, Cláudia, pela presença aqui conosco. Obrigada a vocês. No próximo bloco, a terapeuta familiar Sandra Mara falando sobre as novas famílias que surgem com os novos tempos. Não perca, a gente volta já. Nós damos trabalho, mas amamos muito vocês. Mãe, estou aqui, ó, longe da senhora, mas o seu coração está aqui juntinho de mim. Mãe, eu queria dizer que te amo muito. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Apesar de todas as coisas, todas as brigas e conflitos que a gente tem, eu queria dizer que você é uma super mãe e que eu valorizo muito o seu carinho, tá? E tudo que você dá pra mim. O Canal Saúde está de volta. O tema do programa de hoje é mãe. E para conversar conosco, nós convidamos a psicoterapeuta familiar Sandra Mara. Sandra, para a gente começar a deixar bem claro, então, o papel da mãe, ele é essencial para a manutenção de uma família? A mãe tem que prover, antes de mais nada, acho que muito amor, né? Muito cuidado, muita maternagem, né? Não necessariamente isso vem da mãe biológica, né? Isso é uma coisa mais ampla. O papel de mãe é uma coisa mais ampla do que a mãe biológica, aquela que gera o filho, né? Então você está dizendo que o papel da mãe não é uma exclusividade daquela mulher fértil que teve um filho, né? Não, com certeza não. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma representante, né, que esteja nesse lugar de mãe. A família está muito mudada, né? Os tempos estão diferentes, as famílias estão diferentes, as pessoas tendem a achar que a família está casando porque ela não está mais naquele esquema de antigamente, né? Pai, mãe, filhos, no mesmo casamento. A coisa era uma realidade mais única, né? Antes. Agora não, as coisas estão muito diferentes, né? Muito mais complexas. Hoje em dia o sonho de ser mãe pode estar ao alcance de qualquer um. Já se foi o tempo em que ser mãe era privilégio apenas das mulheres que podiam gerar um filho. Hoje o papel materno ganhou novos atores no palco da vida. Homens e mulheres em diversas situações desempenham muito bem a função de mãe. As novas famílias, resultado das uniões entre pessoas do mesmo sexo e também das frequentes separações e recasamentos, mudam o perfil da família tradicional. É o caso de Selma, que depois de casar de novo, assumiu os filhos do marido, além dos 3 que já tinha. Essa adaptação não foi fácil. Nós, inclusive, tivemos apoio terapêutico, que eu achei que foi uma solução muito boa. Pelo jeito, o investimento valeu a pena. Lara e Alice estão felizes com a nova família. 14 anos depois de quando iniciou, né, esse recasamento,
Hoje eu te digo que é maravilhoso. Acho que eles souberam fazer nos filhos um vínculo, criar laços muito fortes que conseguiram formar realmente uma nova família. Quando o casal se separa, quase sempre os filhos ficam com a mãe. Mas existem casos em que o pai assume o papel principal. Foi o que aconteceu com o engenheiro César. Há 17 anos ele cria sozinho os filhos e diz que não teve dificuldades para encarar a função de pai e mãe ao mesmo tempo. Houve a necessidade de uma adaptação muito rápida. Eu até então era simplesmente o pai, a figura tradicional de pai, de provedor da família, e de um momento para outro eu tive que assumir o papel também de mãe. Você precisa dosar um pouquinho de bom senso, um pouquinho de empatia, inteligência, amor à vontade. A gente, lógico que sente falta da figura da mãe, mas não foi tão sofrido por ele ser essa pessoa tão carismática e sempre tão próximo da gente. Nada que ele não impede nada e não impõe nada. Tudo é conversado e chega-se num acordo. É como viver entre amigos mesmo. A nota que eu dou pro meu pai como pai e mãe é nota 10. Rude, transexual, formou uma família ainda mais diferente. Com o apoio do companheiro, adotou o Ivan e assumiu o papel de mãe. Eu criei só com instinto e com o que eu tinha recebido da minha mãe, sem estar preocupada se estava fazendo bem ou se estava fazendo mal. Eu dei o que eu recebi. Para ela, a opção sexual não atrapalhou a criação de Ivan, que hoje já tem 22 anos. O resultado é que eu criei um homem feliz, entende? Um homem com as suas próprias opções de sexualidade, diferentes das minhas, e do convívio que ele teve entre gays, travestis e lésbicas, e toda a série de pessoas que convivem o meu mundo, que fazem o meu mundo. Sandra, a gente viu alguns exemplos ali, por exemplo, o PAN, casais de 2 homens que pegam um filho para criar. Nesse caso, a ausência da figura feminina, ela é importante de alguma maneira? Eu acho que essas entrevistas fica muito claro, eles estão colocando de forma clara, eu acho, pouca coisa do amor, né? Quer dizer, o amor é muito importante, né? A forma como você entra nessas situações novas, né, que são muito complexas, o amor é fundamental, mas não é tudo, né? Então, tem que ter um trabalho minucioso, quase que um bordado, né, para construir essas relações que são completamente novas e diferentes, com tantas variáveis, né? Seja no casal que a gente viu, no pai sozinho, né, o PAN, como vocês falam, seja na mãe que está recasada com filhos do outro casamento, seja na mãe sozinha, seja no casais de homossexuais que adotam crianças ou que vêm já com filhos do casamento anterior. Mas essa complexidade, por exemplo, a gente percebe que existe o amor. Vamos supor que numa relação que exista o amor, mas não exista a figura feminina. Uhum. Isso de alguma maneira dificulta para essa criança que está sendo formada? Olha, são situações novas e como toda situação nova é difícil, né? Agora, a figura feminina ela pode ser exercida por qualquer, vamos dizer, num casal, a maternagem vai ser dada, no casal homossexual, por exemplo, que não tem a figura feminina no sentido biológico, né? Uhum. O importante é que uma das pessoas assuma isso, né? Quer dizer, assuma todo esse contato de maternagem, de pegar no colo, de fazer o papel da mãe, né? O papel da mãe é importante como cuidadora, né? Não que tenha que ter estipulado um papel feminino, um papel masculino, mas que tenha essa função que é dada através dos tempos pela mãe, né? Mas que não necessariamente tem que ser exercida pela figura feminina. Existe também um mito, né, de que no casal dos transexuais, por exemplo, que vai haver uma influência na escolha da opção sexual dessa criança que está sendo criada por um casal homossexual, por exemplo. Isso é verdade? Olha, isso é uma coisa, de novo, bastante nova, mas também não dá para dizer. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa, várias pesquisas já sendo feitas com filhos criados por casais de homossexuais, por transexuais, né? No caso da entrevista, a gente viu que não houve influência direta nenhuma, né? Nos Estados Unidos já foi comprovado que também não existe nenhuma coisa determinada dizendo, olha, essa criança vai seguir tal opção, tal. Muito pelo contrário, no momento que ela tem uma complexidade maior de referenciais, ela pode circular mais por uma coisa de modelos que ela vai tendo ao longo da vida, né? Não tem a rigidez em alguns casos que às vezes atrapalha muito
até na própria escolha sexual. A rigidez de modelos, de tentar impor um modelo para aquela criança, né? Talvez isso prejudique. Talvez isso até prejudique, porque tudo que é mais rico em termos de complexidade ajuda, né? Fica menos fechado como opção. E a gente vem falando bastante que são coisas novas, né, que estão começando a acontecer. O fato de serem coisas novas traz preconceitos, né? Claro. E esses filhos desses novos casais, esses filhos dessas novas famílias, esse preconceito que pode vir a ser encontrado fora de casa é uma coisa que acaba tendo consequências? Sem dúvida, como todo preconceito, né? Mas eu gosto muito de lidar com isso da mesma forma que os filhos de pais separados há anos atrás, né, tinham que enfrentar esse preconceito de filhos de desquitados, né? Na época, inclusive isso, desquitados. E era uma coisa forte, né? Era uma coisa muito palavra forte, pesada, muito né? pesado, né? Quer dizer, tinha a coisa da escola, o que hoje em dia, o menos comum, inclusive, é você ver pais juntos, né? Quer dizer, tem uma gama de situações dadas na escola que a criança chega e diz: eu sou filho de pais separados, conta, acham barato, meu pai, eu tenho a casa do meu pai, a casa da minha mãe, ou enfim, é mais rico, né? Então, eu acho que isso é um preconceito, existe, e como todo preconceito, quando você está rompendo com isso, causa mais sofrimento, né? Para aqueles que estão rompendo, mas como todo preconceito, eu gosto de localizar isso como toda coisa nova que está surgindo, as crianças vão sentir um impacto, né? E você trouxe esse preconceito antigo, que hoje em dia é uma coisa relativamente superada já, totalmente, né? Filhos de casais separados, o que nos leva a esperar que isso no futuro também seja uma coisa vista com mais naturalidade. E quanto mais se fale disso, quanto mais se viva, né? Quer dizer, as pessoas fiquem menos problematizadas ou menos preocupadas em esconder, né? Eu acho que mais facilidade também de tentar chegar a uma coisa mais natural, como hoje em dia é o divórcio, o recasamento, né? Então, a conclusão, pelo menos que eu estou chegando aqui, o importante mesmo é o amor, né? Quer dizer, essa função de cuidadora, essa maternagem, como você estava falando, pode vir de qualquer um que esteja próximo, de que queira trocar, de que queira doar esse carinho, esse amor, né? E agora, então, falando um pouquinho, pegando isso que a Renata está falando, pode vir de qualquer um, mas a necessidade que existam duas pessoas ou não necessariamente? Uma pessoa também pode, porque a gente tem a figura do pai, né? O papel do pai, assim como o papel da mãe era prover esse cuidado, esse carinho, o papel do pai sempre foi prover financeiramente, dar limites mais rígidos e tal. Isso pode ser exercido por uma pessoa só, desde o princípio, ou o ideal seria que isso também seja dividido? Se diz como função, né? Como função. Não, pode ser exercido por uma pessoa só, sem dúvida, quanto menos, por exemplo, existe uma proliferação muito grande de famílias uniparentais, né? Que um dos genitores, ou a mãe ou o pai, tomam conta, né? Não recasam e ficam eles encarregados do cuidado dessa criança. Sem dúvida nenhuma que quanto mais essa única pessoa oferecer para essa criança mais recursos, né? Para ficar menos, vamos dizer, o problema maior é que fique pobre, né? Fique só a mãe com a criança ou só o pai com a criança. Então, quanto mais recurso ela oferecer, com amigos, com pessoas que possam estar exercendo funções importantes para essa criança, melhor. Né? Que ela tenha mais modelos com os quais ela possa se identificar. Sem dúvida, porque quanto mais fica aquela coisa mãe e filho, por exemplo, o pai, ou quem quer que seja esteja cuidando, é importante que a criança possa ter mais recursos com outros padrões também, né? Mas não que a função em si tenha que ser exercida por um ou por outro. Eu acho que isso que é importante de ser passado, né? Eu acho porque é uma mudança muito grande que a gente está vivendo. E depende de nós que no futuro a gente tenha realmente uma sociedade mais preparada para essas coisas todas. Sem dúvida, cabe a nós a transformação, né? Ok, Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada a vocês. E você também pode participar do programa escrevendo para nós. O endereço é Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21 045 900. Anote também os números do Telefax. 21, que é o código do Rio de Janeiro, 280-2432 e 598-4372. Na internet, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br e a nossa homepage www.fiocruz.br/Canal Saúde. E o Canal Saúde fica por aqui. Eu não poderia terminar esse programa especial sobre as mães sem mandar um beijo especial também a uma telespectadora assídua do nosso programa, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que, coincidentemente, é a minha mãe. E eu gostaria também de mandar um beijo muito especial para uma outra telespectadora, Mirim, do Rio de Janeiro, a minha filha Flora. Não perca o próximo programa sobre um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!